Gostaria, então, de agradecer a comissão organizadora pela seleção do meu trabalho e pela oportunidade de mostrar um pouco meu processo criativo e da minha pesquisa em arte. Essa comunicação tem intitulada Entre os Seres Imaginários, o Processo Criativo e a Pesquisa em Arte. No texto que eu apresento, eu faço uma abordagem, um panorama inicial, falando de aspectos gerais sobre a criação e a pesquisa em arte, e depois eu adentro na minha própria produção. Aqui eu optei pelo tempo de fazer um recorte, de não entrar muito nesses aspectos gerais da pesquisa em arte. Vou abordar um pouco do meu trabalho, mas também só alguns aspectos dele e o restante está no texto. Então, o meu trabalho, eu vejo essa citação, eu coloco aqui porque ela é muito pertinente para falar sobre esse universo do meu trabalho. Então, a arte como experiência do John Dewey, ele fala: o mundo é cheio de coisas que são indiferentes ou até mesmo hostis à vida. Os próprios processos pelos quais a vida se mantém tendem a desajustá-la de seu meio. No entanto, quando a vida continua e ao continuar se expande, há uma superação dos fatores de oposição e conflito. Há uma transformação deles em aspectos diferenciados de uma vida mais energizada e significativa. A maravilha da adaptação orgânica, vital, através da expansão e não da contração e acomodação passiva, realmente acontece. E aí encontram em gênio o equilíbrio e a harmonia atingidos através do ritmo. O equilíbrio não surge de maneira mecânica e inerte, mas a partir e por causa da tensão. Então, basicamente, meu trabalho, eu crio uma série de seres imaginários para falar de um mundo fantástico, de um mundo em que, com a destruição da natureza, os homens não estariam ali mais. Então, como é que seria esse mundo após esse mundo sem ninguém, que os homens não existem mais? Como é que seria isso? E aí eu faço uma ressignificação da presença humana através desses seres imaginários que são criados com referências em ornamentos da arquitetura, principalmente de ornamentos Art Nouveau. Mas não é também uma ligação muito explícita, direta, de uma cópia direta desses ornamentos. Então eu pego esses espaços arquitetônicos, principalmente arquiteturas Art Nouveau, e como qualquer outra espécie vegetal, ela é ocupada, quando é abandonada, ocupada por seres, né, a arquitetura acaba sendo ocupada por essas espécies vegetais. Da mesma forma, então, essa arquitetura, esses seres fantásticos, como se estivessem se deslocando desses ornamentos e ocupando essa arquitetura. Então, eu pego parte de imagens de arquitetura já vazias e esses seres vão adentrando. Então, inicialmente, eu fiz um atlas em que fiz como se fosse uma documentação científica desses seres, de todos os seres que eu ia criando. Então, ele tem um álbum com essa documentação. E alguns deles vão adentrando nas arquiteturas. E como nessa obra Plástico do Sublimes. E ao entrar nas arquiteturas, muitas vezes, esses seres acabam estando ainda colados ali, então cria um certo mimetismo, uma confusão figura-fundo, como se ainda eles estivessem também ligados ali. E muito do meu trabalho, eu trato, apesar de ter esse panorama de fundo, da destruição, do viés, né, contemporâneo, muito também é para falar do meu íntimo, da forma como eu vejo o processo criativo, como é que eu investigo o desenho. E é exatamente isso. Então, essas formas coladas ali também é quase como se elas não estivessem querendo também se descolar da minha memória, sair de mim. E ao mesmo tempo é que elas vão saindo e ocupando os trabalhos. E ao criar, então, essas formas, eu disse que eu me inspiro na arquitetura, nos elementos ornamentais arquitetônicos, muitas vezes. Mas não é uma inspiração em que eu faço um mimetismo direto, que é o mesmo processo do meu desenho. Então, como vocês podem ver, assim, certos detalhes vêm para minha memória e depois eles voltam, e aí eles vão se desenrolando ali dentro, e é quase como se fosse uma colagem mental mesmo. As influências vêm, não só também da arquitetura, mas do que eu diria, da minha família espiritual. Então, eu
passo muito pelo Klaus Blumenfeld, Ernest Rockwell, Georges Méliès, e isso daí vem e entra dentro da minha memória, da mesma forma que eu faço o desenho, em que eu não estou fazendo um mimetismo direto do objeto ao desenhar. O que me interessa é aquilo ali, que aquele objeto é uma referência, e depois ele passa dentro do meu interior, e aí junta memória e imaginação. Então, exatamente como a função fala, também a memória coloca à disposição de cada um de nós um variado repertório. E do mesmo modo que sonhar acordado faz germinar as obras dos visionários, a educação da memória cria em certos artistas uma forma interior que não é nem a imagem propriamente dita, nem a simples recordação do que lhe permite escapar do despotismo do objeto. E é exatamente isso. Eu me solto, então, dentro, quando eu estou desenhando, criando, e não é só aquilo que eu estou pegando como referência, mas o que ficou em minha memória e o que minha imaginação permite criar. E aí também não é coincidência que eu trabalhe com esses seres imaginários para falar desse meu mundo interior. É uma coisa que eu vejo desde a infância, e a própria Feiga também coloca no processo de criação relacionados aos dados, as coerências e significados que encontramos, são coerências e significados seletivos que foram elaborados a partir daquilo que já conhecíamos ou do que queríamos conhecer. E esse ponto é importante para o que eu vou falar daqui para frente. Então, desde a minha infância, eu fazia uma brincadeira com série de pontos, em que eu jogava aleatoriamente ali, e ali eu podia recriar, tá vendo, com esses mesmos pontos, diversos mapas e desenhos orgânicos que fomentavam a minha imaginação. E isso continua dentro do meu processo criativo. Então, essa parte das manchas também chama muita atenção. Esse é um trabalho que eu estou começando a desenvolver, ainda está num caderno de processo, que estou fazendo agora durante a quarentena. E aí eu começo a observar que esses seres ali também estão presentes no meu dia a dia, não só quando os homens se foram, mas agora com essa questão do vírus que está ali, que nos aprisiona. E aí eu começo a ver no embaçamento da janela do banheiro esses seres ali. Então eu faço essa foto e na sequência trabalho digitalmente algumas imagens, e a partir dali o que eu ia fazer? Então eu decidi pegar essas imagens e fazer desenhos. E como o próprio Leonardo já coloca no tratado da pintura dele, como essas manchas podem fomentar nossa imaginação. Ele diz: você deve olhar para certas paredes manchadas de umidade ou para pedras de cor desigual se tiver que inventar fundos de um quadro. Poderá ver nessas paredes e pedras a semelhança de paisagens divinas adornadas com montanhas, ruínas, rochedos, florestas, grandes planícies, colinas e vales da maior variedade. Poderá ver nelas também batalhas, estranhas figuras de ações violentas, expressões de fisionomia, roupas e uma infinidade de outras coisas que poderá completar e reduzir as suas formas próprias. Acontece com as paredes o mesmo que o som dos sinos. É possível ouvir a cada badalada a palavra que se quer imaginar. Então, a cada vez que eu olho para essas manchas, eu vejo novas formas. E aí, só um exemplo, com o mesmo desenho, eu tenho feito uma série de outras, isso aqui é com a mesma imagem base, dois desenhos inspirados nessas manchas, e assim vai o processo criativo. A gente vai, e até o próprio Alexander Cousins escreve sobre isso também no manual dele, que ele ensina os pintores a trabalhar a partir da mancha, e ele já pega isso também do Leonardo. Então, dentro do processo criativo, essa ideia inicial do mundo sem ninguém vai se reconfigurando, amadurecendo, reflexões, experimentações vão acontecendo, dúvidas, testes, incertezas, e a gente vai migrando e crescendo o trabalho. Então, dentro dessa mesma ideia, já surgiram instalações, estão surgindo outras formas com alfabetos, e esse trabalho vai se desdobrando aos poucos. E como diz Salles, o ato inspirador aparece desse modo como um processo diferenciado, diz que toda ação dá forma a novos sistemas. E é isso que acontece realmente com o trabalho. A imaginação forte permeia, e essa imaginação vai puxando novas memórias, e isso vai se descolando e criando esses novos seres, esses novos trabalhos em que um se desdobra do outro, e assim o processo criativo e a imaginação vai trabalhando. Obrigada, aqui fica o meu contato, e depois estou à disposição para tirar qualquer dúvida.